que o Vaticano dissolveu os jesuítas no século XVIII e os readmitiu 40 anos depois? Há 250 anos, a congregação fundada por Santo Inácio de Loyola estava prestes a ser suprimida por decisão daquele que jurara obedecer, o Papa, antes que o Papa Clemente XIV dissolvesse a congregação fundada por Santo Inácio de Loyola. Seus membros foram expulsos de Portugal, França, Espanha e parte da Itália. Fotos de imagens. Com 14.439 membros, 200 universidades, 850 escolas e milhares de obras sociais, culturais e religiosas, espalhado por 127 países, a Companhia de Jesus era, ao menos até janeiro de 2022, a maior ordem religiosa do catolicismo, uma posição que foi reforçada com a eleição há uma década de um deles, o argentino Jorge Mário Bergoglio, atual Papa Francisco à frente do Vaticano. Porém, 250 anos atrás, a congregação fundada por Santo Inácio de Loyola estava prestes a desaparecer da terra e por decisão daquele a quem jurara obedecer o então Papa. Em 21 de julho de 1773, Clemente XIV assinou um documento intitulado Dominus Ac Redemptor, por meio do qual eliminou os jesuítas da estrutura da igreja e retirou todos os bens dele. Mas quais as razões pelas quais Roma decretou a supressão dos jesuítas, como são popularmente conhecidos membros da ordem? A medida não ocorreu da noite para o dia. Foi procedida por uma campanha de difamação e perseguição contra os integrantes dessa ordem, iniciada 15 anos antes, com a expulsão deles de Portugal e de seus domínios ultramarinos. Tudo começou no Paraguai. As notícias da época diziam que as missões que a companhia mantinha do Paraguai tinham minas de ouro e o rei português as queria. Então, depois de assinar um acordo com a Espanha, ele eliminou as missões, explica Andrés Martínez e Esteban à BBC News Mundo, serviço espanhol da BBC. Martínez, que é professor de História da Igreja da Universidade de São Damaso, Espanha, afirma que a decisão desencadeou uma revolta dos indígenas guaranis que viviam nas missões e as autoridades lusitanas acusaram os jesuítas de serem os responsáveis pelo problema. O rei português José I assumiu as missões que os jesuítas tinham no Paraguai. Fotos e imagens. Esses eventos foram recriados com licenças históricas no premiado filme de 1986, A Missão, estrelado por Robert De Niro e Jeremiah Irons. Pouco depois ocorreram dois acontecimentos que aprofundaram a desconfiança da coroa portuguesa. O terremoto de Lisboa de 1755, que alguns jesuítas afirmaram ter sido um castigo divino devido às decisões do rei de retirar as missões paraguaias, e a tentativa de assassinar do rei José I em 1758, trama que as autoridades atribuíram aos jesuítas, diz o especialista. Uma combinação de razões econômicas, teológicas e, sobretudo, políticas fez com que, nos anos seguintes, os monarcas da França, Espanha e Nápoles e Parma seguissem os passos de Portugal. Para suas ideias, a Companhia de Jesus era uma entidade com muito acesso a diferentes monarquias. Muitos jesuítas eram confessores ou diretores espirituais de reis e rainhas. No entanto, suas ideias políticas incomodavam tanto os monarcas absolutistas quanto os esclarecidos, diz o jesuíta venezuelano Arturo Peraza, reitor da Universidade Católica Andrés Bello de Caracas, UCAB. A companhia assumiu o tomismo, que não sustenta a ideia absolutista real, mas sim acreditava que o rei deveria prestar contas a Deus e também ao povo. Acrescenta o especialista, que é advogado e doutor em ciências políticas.
O tomismo é uma doutrina filosófica e teológica desenvolvida por São Tomás de Aquino, que, entre outras coisas, considera lícita que governados se rebelem contra governantes quando estes se comportam como tiranos, desde que esgotadas as alternativas para resolver a situação. O rei espanhol Carlos III fez aliança com os monarcas francês e italiano, de quem era um parente, para conseguir que o Vaticano liquidasse a Companhia de Jesus. Fotos e imagens. A forma como os membros da ordem fundada por Santo Inácio de Loyola realizavam sua obra evangelizadora pelo mundo também servia para atacá-los. A companhia considerou que as culturas alcançadas tinham um conjunto de elementos positivos que poderiam ser integrados ao ritual católico. Isso gerou uma espécie de histeria por parte dos grupos conservadores, algo semelhante ao que aconteceu recentemente com a posição do Papa Francisco sobre o uso do latim, diz o jesuíta venezuelano Peraza, muito independentes. Martinez, por sua vez, dá outro motivo para a animosidade dos soberanos, principalmente dos espanhóis, a forma como os jesuítas estavam organizados, que impedia que fossem controlados como o resto da hierarquia católica. Os reis tinham direitos sobre a igreja e eram quem indicavam os bispos ao Papa. Mas isso não acontecia com os jesuítas. Essa falta de controle não agradava aos reis e seus conselheiros, afirma. Em termos semelhantes, o professor de História da Universidade de Navarra, Jesus Mário Zunares, declara: a companhia não dependia dos estados, e se as monarquias e o Estado suspeitavam dela, era por causa de seu quarto voto, o voto de obediência ao Papa, que colocava fora da jurisdição do Estado, diz. Peraza concorda que a independência da ordem foi outra das razões que levaram à supressão. O fato de Santo Inácio de Loyola ter levado o elemento do mundo militar para organizar os jesuítas parece ter contribuído para a fama de conspiradores. Fotos, jet, imagens. O povo esclarecido queria alcançar a independência dos Estados nacionais contra a pretensão do Vaticano de exercer uma espécie de controle moral sobre eles e perseguiam os jesuítas como espiões de Roma, afirma. O chamado motim do Esquilache, ocorrido na Espanha em 1766, foi usado pelos críticos da ordem, tanto conservadora quanto liberais, para convencer o rei Carlos III de que os seguidores do Santo Inácio estavam por trás desses eventos. A revolta foi desencadeada por uma decisão controversa de um ministro, Leopoldo de Gregório e Masnata Marquês de Esquilache, de proibir capas e outras roupas tradicionais como forma de combater a criminalidade, uma vez que as vestimentas longas supostamente ajudavam a esconder armas. A medida impopular, aliado ao alto custo de vida da época, desencadeou intensos protestos que obrigaram o monarca a deixar temporariamente Madrid. Carlos III estava convencido de que os jesuítas tinham orquestrado os tumultos e temiam por sua vida, e por isso não só expulsou da Espanha e das colônias, como fez um pacto familiar pelo qual as cortes Bourbon, Espanha, França, Nápoles e Parma uniam forças para que, quando Clemente XIII morresse, fosse eleito um papa que se comprometesse a suprimir a Companhia de Jesus, explica Martinez.
salvos pela periferia. Após ameaçar romper com Roma, a aliança das monarquias Bourbon alcançou seu objetivo e o novo pontífice Clemente XIV dissolveu a congregação. No entanto, da opinião dos especialistas, o Papa não ficou convencido com a medida. Os pesquisadores apontam que o instrumento legal com o qual o Papa suprimiu a ordem deixou uma brecha para sua reintegração, algo que de fato aconteceu 41 anos depois. Para que a súmula tivesse força de lei, deveria ser avalizada pelos diferentes monarcas onde seria aplicada, explica Revuelta Gonzalez. A recusa de Catarina a Grande em endossar a decisão do Papa Clemente XIV de suprimir a companhia permitiu que a ordem sobrevivesse no Império Russo. Foto G+. A recusa de Frederico II da Prússia e de Catarina da Rússia em endossar a decisão papal permitiu aos jesuítas continuar operando como se nada tivesse acontecido naqueles territórios. Cerca de 200 dos cerca de 22 mil jesuítas da época encontraram refúgio sob o manto soberano protestante ortodoxo. A czarina Catarina queria que os jesuítas continuassem administrando suas escolas e educando a nova classe dominante russa a fim de competir com o resto das potências europeias, explica Peraza. Tanto os especialistas como a biografia consultada pela BBC apontam que os frades, monges e padres da Companhia de Jesus aceitaram as medidas contra eles sem oferecer resistência, apesar de centenas terem morrido quando foram expulsos das colônias americanas. O fado então superior geral Lorenzo Ricci ter sido preso e ter morrido nas masmorras de Castel Sant'Angelo, adjacente ao Vaticano, é prova da submissão à vontade do pontífice. Durante o tempo em que a ordem foi suprimida, sucederam-se a Revolução Francesa, as guerras napoleônicas e o início das guerras de independência da América Latina. A ressaca desses acontecimentos acabaria por facilitar o retorno da companhia em 1814, com a aprovação de Pio VII. Os jesuítas foram alvos de uma dura campanha de difamação na qual participaram membros de outras ordens religiosas. Foto Jet Imagens. A companhia renasceu num ambiente político e religioso marcado pela restauração. Dinasties destronadas e antigas fronteiras foram restauradas. O espírito racionalista parecia bater em retirada antes da recuperação do espírito religioso, escreve o jesuíta e historiador espanhol Manuel Revuelta González. O professor Ossunares usa termos semelhantes e afirma: a supressão da companhia significou uma perda de poder para a Igreja, ao meu ver, e com sua restauração a Igreja tentou recuperar um instrumento de influência social, política e cultural. Martinez aponta outras razões. A supressão foi uma injustiça, uma decisão que não teve motivos canônicos ou magistrais das políticas, diz. Na época da restauração da ordem havia apenas 2.500 religiosos, a maioria deles já idosos. Em 2013, o argentino Jorge Mário Bergoglio não só se tornou o primeiro Papa latino-americano, mas também o primeiro jesuíta a alcançar essa posição. Foto Jet Imagens. Lidando com o mito, apesar de sua restauração, os acontecimentos históricos fizeram com que os jesuítas continuassem a carregar uma espécie de estigma. Por sua vez, Peraza admite que nem sempre foi compreendido o modo como os seguidores de Santo Inácio realizavam seu trabalho, nem dentro nem fora da igreja. Os jesuítas acreditavam que a salvação não se consegue no convento, mas na medida
em que tentamos transformar a realidade. Portanto, se o monarca, o governante, pode mudar a realidade, então por que não tentar influenciá-lo? Explica.